Olá, queridos irmãos e amigos, que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos dar sequência à série de estudos que estamos fazendo sobre a Igreja de Deus desde o seu estabelecimento até agora. Nós estamos estudando os 5 dons ministeriais que estão registrados lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. A semana passada nós falamos sobre os dons de apóstolo e pastor. Hoje iremos falar sobre o dom de evangelista, o dom de mestre e o dom de profeta. Antes, porém, é muito importante deixarmos bem claro mesmo, que dom é completamente diferente de talento. Dom é o resultado da ação e do poder do Espírito Santo. Guardem bem isso na mente. Talento é o resultado da genética. Talento é aptidão. Talento é preparo, treinamento. Talento é o resultado de estudo. Caríssimos irmãos e amigos, profeta em hebraico se pronuncia Navi. Navi, que significa profeta, significa porta-voz, boca de Deus. Por gentileza, leiam lá em Deuteronômio 18, versículo 18. No Velho Testamento, os profetas eram bem conhecidos e respeitados. Eles recebiam o recado de Deus, o Todo-Poderoso, e posteriormente transmitia fielmente ao povo e aos reis. Atualmente, o dom de profecia tem sido banalizado e até ridicularizado. E os culpados têm sido os próprios evangélicos. Por quê? Porque pessoas que nunca receberam o dom de profecia agem dentro das igrejas, fazendo adivinhações, agindo como videntes e bruxos profissionais, e com apoio dos seus líderes. E tudo isso porque não tem conhecimento bíblico. Paulo, apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, escreveu, presta atenção: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aqueles que pregam a palavra de Deus à igreja, edificando, exortando, consolando, são chamados de profetas. Mas o Espírito Santo tem concedido, presenteado, outorgado muitos cristãos com o dom de profecia. E aqueles que receberam o dom de profecia é o quê? É um profeta. Não é verdade? O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, escreveu, inspirado
pelo Espírito Santo. Escreveu sobre o influxo do Espírito Santo. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. A promessa da efusão do Espírito Santo sobre toda a carne está aí. É para os últimos dias. E os dons espirituais, os dons ministeriais, são outorgados, são concedidos, são presenteados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores ou mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém e Saulo. Entenderam, queridos irmãos e amigos? O que é um evangelista? Mais um dom que vamos analisar. A palavra evangelista, que é um adjetivo, vem de evangelho, que é um substantivo. Evangelho vem do grego evangelium e significa boas notícias, boas novas. Portanto, o evangelista é aquele que recebeu o dom concedido, outorgado, presenteado pelo Espírito Santo para levar as boas notícias, as boas novas de salvação para outras pessoas. E faz esse trabalho com sabedoria, humildade, alegria, desprendimento e muito amor. Porque recebeu esse dom maravilhoso do Espírito Santo. Para o evangelista, por conta do dom que recebeu, a prioridade absoluta é a pregação do Evangelho, porque sabe que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que estou dizendo está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. O evangelista, por conta do dom que recebeu do Espírito Santo, tem uma capacidade especial para explicar o Evangelho e de uma maneira convincente. No entanto, a pregação do Evangelho não é exclusiva daquele que recebeu o dom, o presente, que é o evangelista. Todo cristão tem o dever, guarde bem, todo cristão tem o dever de pregar, de anunciar o evangelho, de falar com alegria e amor desse poder inimaginável que pode transformar totalmente a vida de uma pessoa. Jesus, o Cristo, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
O verbo aqui está no imperativo. É uma ordem expressa. E aqueles que não obedecem essa ordem de Jesus estão cometendo um pecado. O pecado da omissão. Outro detalhe muito importante: o mundo só terá o seu fim quando o evangelho do reino, quando esse evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, for pregado em todo o mundo. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos analisar mais um dom concedido, outorgado, presenteado pelo Espírito Santo. O dom de mestre ou doutor, conforme está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Mais um dom ministerial. Esse dom mencionado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, não é natural. Esse dom não é nato, isto é, não nasce com a pessoa. Aqueles que receberam o dom de mestre não ensinam porque estão bem preparados intelectualmente ou porque possuem vários diplomas de nível superior. Eles ensinam porque foram capacitados pelo Espírito Santo. Eles ensinam porque foram habilitados pelo Espírito Santo. Eles ensinam porque foram qualificados pelo Espírito Santo. Quem concedeu o diploma de mestre foi o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, diz: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres ou doutores. Mas alguém poderá contestar dizendo: Paulo, apóstolo, diz que mestre ou doutor é um dom concedido, outorgado pelo Espírito Santo. Mas Jesus, o Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 8, diz claramente que não devemos chamar ninguém de mestre. Não está havendo aqui uma contradição? Não, não, não e não. Não há aqui nenhuma contradição bíblica, queridos irmãos e amigos. Prestem muita atenção. Aqui na carta de Paulo apóstolo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, a palavra grega didaskalos é usada para se referir a mestre ou doutor. Já no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, a palavra mestre tem o sentido de guia, em grego, kategetes. Jesus está dizendo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, que é para tomar muito cuidado com aqueles que se dizem mestres ou guias espirituais e que estão sempre em busca de status e acham que estão numa posição eclesiástica acima dos outros. Ele está falando aqui dos escribas e dos fariseus. Lendo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23,
do versículo 1 ao 12, vocês vão entender melhor, vão entender em que contexto Jesus está dizendo tudo isso. Atualmente, estamos acostumados a ver alguns líderes ou guias religiosos com o mesmo comportamento nojento dos escribas e fariseus, e infelizmente tem arrastado multidões. Eu acredito sinceramente que os meus queridos irmãos e amigos entenderam. Aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 9, Jesus, o Cristo, disse também: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Preste atenção na expressão de Jesus: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Todos nós temos um progenitor, não é verdade? Todos nós temos um pai. Então não devo chamar de pai, de meu pai, de pai, aquele que é meu pai. Não devo chamar de pai aquele que é meu pai. Não é isso que Jesus, o Cristo, está dizendo. Preste atenção, é muito fácil. O sentido aqui é espiritual. Jesus, o Cristo, está dizendo que não devemos chamar nenhum guia espiritual ou que possui uma posição eclesiástica importante de pai, porque pai só tem um, o qual está nos céus. No entanto, os católicos chamam seus sacerdotes de padre, que significa pai, e o bispo de Roma de papa, que no latim vulgar significa também pai. E muitos católicos procuram esses sacerdotes que chamam de pai para confessar e receber perdão. Está completamente errado. Está completamente errado. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso não tem respaldo bíblico. Nós só devemos confessar os nossos pecados a Jesus, o Cristo, porque só Ele pode perdoar os nossos pecados. É o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Só Jesus, o Cristo e o Espírito Santo podem interceder por nós junto ao Pai. Leiam, por gentileza, é importantíssimo. Na primeira carta de João, capítulo 2, e também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, e vão entender bem o que estou lhes dizendo. O nosso único representante aqui na terra é o Espírito Santo, e ninguém mais tem essa prerrogativa. Entenderam, queridos irmãos e amigos? Não se deixem levar pela mentira, não se deixem levar pela tradição. A Bíblia é a nossa única fonte, a nossa regra de fé, vida, conduta. Na Umbanda tem também o Pai de Santo, que é um guia espiritual. É sobre tudo isso que Jesus, o Cristo, está dizendo. Na próxima semana, se Deus assim o permitir, estaremos dando sequência a essa série de estudos.
estaremos terminando o nosso comentário sobre os dons ministeriais e também sobre os dons espirituais. Que Deus, o Todo-Poderoso, derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos os irmãos e amigos. Amém.